agora já foi. Achas tu? Acho. Boa noite, Maria Cristina Marques, beijinhos, boa noite. Já receberam? Todos? Agora apareceu, não apareceu? Novamente, boa noite, sim senhor. Boa noite a todos, uma ótima noite para todos. Já receberam a notificação do direto agora? Não recebi. Ora, puxa vida. Não recebi. Fátima Branco, boa noite. Não recebi. Depois aconteceu qualquer coisa, mas eu não mexi em nada. Não recebemos a notificação do direto hoje. Fui à procura. Está a ver. O que é que estou a aparecer aqui? Não apareceu. Eu não. Continuamos. Amanhã resolve-se. Ok. Também é verdade. Amanhã resolve-se. Olá, Conceição. Beijinhos. Eu não recebi. Continuamos sem receber as notificações. Logo se vê. Recebeste a notificação, Círculo de Fraternidade. Não percebo. Prontos, mas estamos cá nós, é o que interessa. Vamos ver. Eu não. Pois também me pareceu. Ninguém recebeu. Ninguém recebeu notificação hoje. O que acho estranho. Talvez seja mesmo assim. Deixa-me aqui escrever uma coisa que é para ver se dá. Hoje não dá.
Então avisem-se uns aos outros por mensagem ou coisa assim. Porque é estranho não recebermos. Pronto, já recebemos, vamos ver se basta alguém se lembra do direto de hoje. Porque eu também não recebi aqui no telemóvel, por isso é que eu tenho este telemóvel para ver se recebo e não recebi nada. Não recebemos as notificações. Francisco Santos, como estás? Boa noite. Nélia Ferreira, boa noite. Como está? Oh, Nélia, faz aí partilhas porque eles não estão a receber. Partilha comigo. Com o outro. António Luís, boa noite. Um abraço de luz também para a família. Nélia, partilha para o meu Facebook Fernando Pereira Baltazar, que é para eu ver. Porque é que não recebi? Isto. Esperamos só mais um bocadinho, está bem? Já fiz. Não recebi também nada cá. Foi pelo mensageiro que tu fizeste. Ah, sim. Vamos ver. Credo. Em cruz. E você, tá bom? Olha, estou indo. Isto hoje não está a funcionar nada como eu queria. Até parece que é para me irritar. Espera lá que eu vou. Antes, já estou a receber eu. Façam partilhas para os outros para eles receberem também. Ok. Cici Santos, boa noite. Iris Ferreira, boa noite a todos. Susana Roque, boa noite. Amor e gratidão. Para todos nós. Esperando sempre na vida que o bem vença o mal, nós vivemos de alguma forma. Nós vivemos de alguma forma. Olha, deem os parabéns à Francelina Murta que ela hoje faz anos. Maria Luísa Ribeiro Pinto. Amor e gratidão. E hoje faz um mês que eu nasci, meninos. Portanto, estou com um mês de idade. Já passei muito num mês. Puxa vida. Isabel Moreno, boa noite.
Francisco Santos mandou os parabéns, só esqueceu de escrever o nome da senhora. Temos que triunfar sempre sobre o mal. Vocês acham, na vida assim como nós temos estado a viver, acham, na verdade, vocês se acham que o bem triunfa sempre sobre o mal? O que é que acham vocês? Sandra Fernandes, Nenegas, boa noite. Adriane Silva, boa noite. Não aparece aqui, eu vou vendo no outro lado. O que é que vocês acham? O bem triunfa sempre sobre o mal ou não? Parabéns, Dona Francelina, beijinhos. Mais ou menos. Estás a responder mais ou menos ao quê, Francisco Santos? Que o bem triunfa sempre sobre o mal ou não? Ou só é mais ou menos? Graziela Calado, e Alzira Santos, dão os parabéns à Francelina, sim senhor. Explica-te. Hoje vais tu escrever, ó Francisco. Boa noite para todos, beijinhos, Fernando. Alexandra Ferreira, boa noite. Cláudia Marina, boa noite. Vá, cada um vai fazendo uma pergunta. Eu fiz uma, agora cada um de vocês faz outra. Nélia Capela, boa noite. O bem triunfa sempre, mais cedo ou mais tarde. Uma boa resposta, Sandra, e é verdade. Às vezes não triunfa quando nós queremos, mas triunfa sempre. Boa noite, Tulia Veloso, Henriques. Anselmo, boa noite. Bem pode vencer, mas o mal está muito forte. Bem, isso também é verdade. O mal está forte, é por isso que o bem parece que nunca vence quando nós queremos. Graça Gaspar, António Luís, Elsa Domingos, boa noite. Era o que deveria ser, às vezes parece que demora muito, é verdade. O bem para triunfar demora sempre muito tempo, o mal para triunfar é rápido. Onde reparar, uma coisa má desenvolve-se rapidamente, uma coisa boa demora muito mais tempo. Por que será? E sem dúvidas nenhumas que o bem triunfa sempre sobre o mal, mas demora muito mais tempo. Por que é que vocês pensam que demora muito mais tempo? Por que é que pensam que demora muito mais tempo? Qual é a vossa ideia do bem demorar mais tempo a triunfar do que o mal? E todos devemos ter uma noite de paz. Boa noite, filhota, como estás? Por que é que há mais mal no mundo que bem? Exato, Graça Gaspar. Demora mais, mas fica seguro. E o mal cai sempre. E o Francisco pergunta, porquê é que há mais mal no mundo que o bem? Porque isto é um planeta escola, sendo um planeta escola, existe o bem e o mal. Mas nós, quando nascemos aqui, quando nascemos cá na Terra, nós... Também é verdade que há mais gente que não partilha o amor, mas quando nascemos na Terra, nós, por tendência, nascemos mais negativos que mais positivos, a maior parte de nós. Como estamos num processo de aprendizagem, quando estamos num processo de aprendizagem, acontece que nós começamos o nosso processo de aprendizagem a cada reencarnação, cada vez que nascermos de novo, começamos o nosso processo de aprendizagem. Evidentemente que em nós, no nosso interior, agora já não, mas antigamente era, agora já não é tanto assim.
porque muitas pessoas também evoluíram e voltaram a nascer de novo e já não vêm. Estão marcadas pelo mal, pela dor, pelo sofrimento, pela má sorte e, portanto, muitas já não vêm assim marcadas, muitas mesmo, muitas, mas nos anos 60, por exemplo, quem nasceu nos anos 60 e na década de 60, principalmente 50, 40, que ainda há pessoas dessa década, nascia-se mais propenso ao mal. Também, como não havia assim um grande desenvolvimento cultural, isso proporcionava o desenvolvimento para o mal de que para o bem. Olá, Zé Luís, boa noite. Então, o que é que acontece? Acontece que até nós conseguirmos encontrar, porque não é como desejamos, porque a noção de tempo espiritual é diferente e porque tem que reunir vários fatores para chegar no ponto em que estamos prontos a evoluir. Sim, é isso mesmo. Para chegarmos a esse ponto de nós começarmos a trabalhar e a modificar o nosso mal, o nosso interior, nós muitas vezes demoramos muito tempo e às vezes fraquejamos na medida que percebemos que o mal triunfa muito mais rapidamente. Então, aí nós temos muito mais trabalho para nos reeducarmos e para nos adaptarmos às novas realidades, e é por isso que temos sempre a noção que o mal vence. A luta do bem entre o mal é a mesma luta, é igualinha ao amor e ao ódio. As pessoas, no momento do acontecimento, têm mais a tendência de ter ódio do que a ter amor. Agora já há mais gente a ter amor do que ter ódio. Mas, naquela época, que nós nascemos, nós, e outros ainda um pouco mais novos e outros mais velhos, nós tínhamos a tendência do julgamento precipitado. Hoje já temos um julgamento precipitado porque nós queremos, porque já temos uma certa consciência, coisa que nós não tínhamos noutra época desta própria vida. E essa falta de consciência é que levou as pessoas muitas vezes a evoluírem mais no mal, porque é mais fácil. E nós reparamos, por exemplo, quando as pessoas têm vícios, mais depressa adquirem e adaptam-se aos vícios, aos aditivos, do que se for ao exercício mental que têm que fazer para não deixar que a mente absorva tantos aditivos, porque a nossa mente, por natureza, absorve os aditivos. Portanto, há também a questão dos hábitos. Nós habituamos-nos e depois não somos capazes, ou nos é mais difícil desabituar. Então aí dá sempre a impressão que as coisas que são más, e também nós damos mais crédito ao mal do que ao bem. Porque ao bem nós dizemos muitas vezes, isto parece impossível. Ao mal nós não dizemos que é impossível, não dizemos nada. Estamos mais propensos ao mal. Isto não é caso para ficarmos preocupados. Caso para ficarmos preocupados é quando percebemos a diferença do bem e do mal, não escolhemos por nós próprios, sem ninguém nos dizer, não escolhemos a energia melhor. Vamos escolhendo uma energia que nem é boa nem é má, mas tende mais para o mal. E nós temos que escolher uma energia melhor para tender mais para o bem. E é por isso que o bem demora muito tempo. As coisas boas da nossa vida demoram muito tempo a acontecer, mas as coisas más acontecem de um momento para o outro. E isto também tem a ver com, e nós podemos ver isso através da doença. Facilmente nós ficamos doentes, mas para ficarmos melhor nós temos que lutar muito. Então, lá está. Doentes nós ficamos rapidamente, mas ficarmos saudáveis demora o seu tempo. Então, aí está uma das razões principais do nosso interior, da falta de força, da falta de motivação do nosso interior. Nós ficamos muitas vezes desiludidos com a própria vida. Ao ficarmos desiludidos com a própria vida, acontece que, de alguma forma, essa desilusão sobrepõe-se
à nossa esperança. Tanto que as pessoas mais vezes dizem, olha, já perdi a esperança. As pessoas mais vezes se irritam até com aquilo que não têm a certeza da sua existência. Por exemplo, Deus, a própria espiritualidade, para quem não tem a certeza, se existisse não acontecia isto, porque não podia acontecer este mal. Evidentemente que o mal estará sempre atravessado no nosso caminho, compete-nos a nós vivenciá-lo e experienciá-lo sem ser de uma maneira tão dolorosa. E sendo assim, temos que colocar o amor. Ao colocarmos o amor e ao desenvolvermos a nossa capacidade de amar, mas não é de amar, tem que ser, o amar tem que ser mesmo multifacetado e tem que ser muito abrangente, não pode ser só focalizado. Porque existem várias peças de nós sentimos o amor de diversas formas, nunca da mesma forma. Se nós quisermos sentir da mesma forma, lá está, estamos nos a impedir para o sentirmos das diversas formas que ele se apresenta à humanidade. E nem todos nós sentimos o amor da mesma forma, como também não sentimos a maldade da mesma forma. Nós somos todos diferentes uns dos outros. E é por isso que muitas vezes o mal acaba por triunfar e o bem demora muito mais tempo a triunfar. Tanto que vocês rapidamente deitam abaixo um baralho de cartas, ou um prédio, ou uma coisa na vossa vida, do que depois a levantá-la. A levantá-la vocês demoram muito mais tempo, mais depressa. As pessoas que criam um patamar nelas muito alto, mais depressa elas caem, mais depressa nós chegamos a esse patamar. Portanto, há sempre alguma coisa, e isso é falta de estrutura e de solidificação da nossa forma de amarmos, das nossas diversas formas de amarmos, e uma questão de também nós termos essa consciência que existem diversas formas e assumi-las. Assumi-las perante nós próprios. Não é preciso assumi-las perante os outros, é perante para nós próprios. Para nós conseguirmos, de alguma forma, chegarmos e solidificarmos os alicerces do amor em nós. A partir do momento que ficam solidificados, a partir desse momento, já nós conseguimos, de uma forma correta e objetiva, já nós conseguimos, em vez de cairmos, ficarmos ali um pouco naquele lugar para conseguirmos então nos recompormos e conseguirmos voar então um pouco mais alto. Também é mais fácil para nós, mas isso acho que já disse hoje, é mais fácil para nós nos irritarmos com qualquer coisa, ficarmos felizes por qualquer coisa acontecer. Às vezes até coisas que nos acontecem a nós próprios, nós às vezes nem acreditamos, e isso nos impede às vezes de sermos felizes. Nas nossas tarefas do dia a dia conseguimos perceber, e aí é que está a boa observação que nós conseguimos fazer. Para já, temos que estar com atenção ao que é que está a nós, o que é que está mais errado e menos errado, o que está mais a certo. Então, nós ao termos essa consciência, vamos, de alguma forma, vamos pôr o mais certo em andamento. E isso é que é também muito importante. Os nossos valores devem sempre ser valores construtivos e proativos, porque também existem valores, existem emoções muito negativas, e às vezes nós cultivarmos essas emoções
pois nós também somos pessoas de instinto, não podemos esquecer. Além de cultivarmos esses instintos, essas emoções negativas, há que fazê-lo no positivo. Nós temos que cultivar no positivo. E isso é importante porque assim nós conseguimos chegar lá mais rapidamente. Às vezes também é pelo aquilo que nos dizem, porque nós somos muito influenciáveis. Como somos influenciáveis, e às vezes também não filtramos as coisas. Como somos influenciáveis, muitas vezes deixamos-nos influenciar pelo aquilo que vimos acontecer. Nós às vezes tomamos o partido errado, por isso é que a neutralidade em nós deve ser um pilar, porque é melhor ser um pilar a neutralidade do que nós tomarmos partido de um lado ou do outro. Porque também, o que pode ser certo para mim, pode não ser certo para ti. O que pode ser certo para um grupo, pode não ser certo para outro grupo. Nós temos que ver essas pequenas coisas que parece que não têm importância nenhuma. São elas que nos formatam e formatam a nossa própria vida. São elas que nos dão um caminho. E nós temos que alterar essas coisas para que o nosso caminho seja adequado ao nosso nível de inteligência, à nossa capacidade de análise, à nossa observação. Nós devemos, por exemplo, sempre que estamos a falar para as pessoas, nós devemos olhar para elas, porque se começamos a fugir o olhar, a nossa mente leva isso para nós próprios como que se fosse uma recusa que nós estamos a fazer à pessoa. Por isso nós devemos olhar. Mesmo quando está-se a dar um acontecimento horrível, nós às vezes temos a tendência de fugir e nós temos que pelo menos olhar e observar e ver se naquele momento nós podemos fazer alguma coisa. Se não pudermos fazer alguma coisa, então lá está a neutralidade a ajudar-nos para que nós não façamos nada que possa prejudicar os outros e que nos possamos prejudicar a nós próprios. Às vezes há pessoas que dizem assim, eu prefiro ficar prejudicado do que prejudicar a outra pessoa. Esta forma de pensar também não é a mais correta, porque quando nós nos conseguimos prejudicar a nós próprios com uma facilidade terrível, também conseguimos prejudicar os outros com uma facilidade terrível. Quando nós conseguimos gostar de nós, amar-nos, a nossa autoestima e elevar, nós conseguirmos elevar a nossa autoestima, também é verdade que conseguiríamos ajudar os outros a elevar a sua autoestima. Nós temos que ter sempre em consideração que a nossa capacidade intelectual também tem um resultado nefasto ou benéfico na nossa própria vida. Há diversos fatores que nós deveríamos tomar muita atenção e que não é preciso que ninguém nos diga absolutamente nada. Nós próprios, como inteligentes que somos, seres espirituais e seres materiais ao mesmo tempo, tendo esta dualidade, devemos prestar sempre mais atenção à vida e aos acontecimentos que nos estão a dar na nossa vida e em redor de nós, para vermos o que podemos alterar no momento exato. E devemos sempre solidificar as nossas mudanças, porque se nós solidificarmos na nossa vida as nossas mudanças, nós raramente caímos. Nós raramente voltamos para trás. Muito raramente. Muito mesmo, muito. Raramente voltamos para trás. Porque o princípio pode ser o ficarmos parados há algum tempo, mas o princípio é evolutivo e não nós não viemos para não evoluirmos. Nós podemos ficar parados há algum tempo, mas nós viemos para evoluirmos, para chegarmos lá. E, portanto, de alguma forma, somos nós os responsáveis pela nossa própria evolução. Às vezes, dizemos aos outros, ou dizemos, se não fosse se aquele não tivesse atravessado o meu caminho, eu era muito mais feliz. Quando vocês dizem isso, é um sinal de alerta para vocês analisarem corretamente e assertivamente o ato em si que aconteceu, ou o que causou aquele ato em si.
porque o autocontrole é muito importante. Eu também acho que sim. Mas o conhecimento de si próprio e o conhecimento daquilo que somos nós, como seres humanos, é muitíssimo importante. Não podemos... Nós temos que reconhecer os nossos defeitos, as nossas limitações. Temos que reconhecer até onde podemos ir e até onde não podemos ir. E isso é interessante. Porque só assim é que nós conseguimos, de alguma forma, resolvermos os problemas que, de alguma forma, nos perturbam, nos preocupam. A preocupação em demasia muitas vezes é ingrata. A preocupação em demasia muitas vezes impede a resolução do próprio problema. E nós temos que ter em atenção isso. Nós muitas vezes temos que ter em atenção porque é que eu não estou a conseguir, ou nós não estamos a conseguir, a dar os passos na própria vida. Porquê? Porque é que eu não consigo chegar ali, lá e ao outro lado? Porque é que eu não consigo estar bem? Se nós começarmos a nos interrogar, nós percebemos que nós próprios somos os grandes causadores, porque permitimos muitas vezes, e às vezes fazemos de uma forma inconsciente ou subconsciente, porque permitimos muitas vezes que o mal e as coisas do mal avancem. E nós não deveríamos permitir isso mesmo. Nós, a melhor coisa que temos a fazer é a neutralidade, e a segunda melhor coisa que temos a fazer é realmente nós percebermos exatamente aquilo que se está a passar connosco nos diversos momentos da nossa vida e adequarmos, não ficarmos parados à espera que alguém atue por nós. Temos que atuar imediatamente, e isso é importante. Quando perdemos a noção dos nossos limites, depressa perdemos o autocontrole. É verdade, quando não têm a noção dos vossos limites, mas também tem que haver uma aceitação dos limites. Nós podemos persistir, mas com a intenção de conseguirmos vencer. Mas se perdermos, nós aceitamos à mesma. E aí sim. E fazes bem, Francisco. Isso é a análise, é tu fazeres uma análise a ti próprio, às tuas atitudes, aos acontecimentos que se deram em teu redor, às coisas que realmente, de alguma forma, te perturbaram, te magoaram, ou em que fostes, de alguma forma, feliz. Mas também há uma outra coisa que nós damos muita importância, é aquilo que os outros possam pensar e possam dizer, e às vezes não tomamos atitudes. Tudo o que podem, as pessoas sempre, boa noite Márcia Teodoro, olha que eu não tenho os dados corretos para fazer aquilo que eu disse que fazia, por isso manda-me por privado, está bem Márcia? Márcia, porque não foi gravado no telemóvel, tens que mandar, porque eu quero dar uma espreita dela. Então, o que é que acontece? Acontece que muitas vezes nós, olhando e preocupado com os outros podem pensar, nós cometemos muitos erros. Porque nós deixamos de ser nós próprios para sermos o que os outros querem que nós sejamos. E às vezes acontece muito isso, quando nós começamos a observar a nossa vida, Francisco Santos, e a observar tudo o que nos rodeia, nós aprendemos muito. Nós vamos aprender aquilo que nunca julgaríamos que éramos capazes de compreender. E isso é que é importante. Isso chama-se processo evolutivo. Acontece muito aquilo que eu estava a dizer anteriormente entre marido e mulher. Quando a mulher quer que o homem seja como ela pretende, ou quando o marido quer que ela seja, o marido ou companheiro ou namorados, como ele pretende. Quando entram nessa área, a relação fica turbada e geralmente aquela relação, mais dia, menos dia, vai cair. Nós temos que se lembrar sempre que não somos
Não somos donos de ninguém, ninguém é nosso escravo. Nós não podemos fazer isso e viver em função disso. E muito menos, por exemplo, há pessoas que não vivem um grande amor porque as outras pessoas, até às vezes os familiares, ficariam muito zangados. Logo lhes passa. Ninguém tem que deixar de viver um grande amor, ou ninguém tem que deixar de viver uma grande relação só porque os outros acham errado. Por exemplo, há muitas mães que não querem que os filhos casem com aquelas mulheres. E há muitos pais que não querem que as filhas casem com aquele homem ou que anda com aquele homem. Ora, se esses filhos e filhas fizerem o que os pais mandam, passarão a ser pessoas infelizes. Mesmo noutras culturas isso acontece. Tanto noutras culturas há uma maior facilidade de deserdar os filhos. Então eles têm muito medo. Pois o meu pai me deserda, ou a minha mãe me deserda, os meus pais me deserdam, melhor é eu comportar-me como eles querem. Isso não é bom. Evidentemente, se nós formos a percorrer um mau caminho, e se houver amigos de coração que nos chamam a atenção, e nós temos a certeza que são nossos amigos, porque primeiro nosso pai e nossa mãe têm que ser nosso amigo, e os nossos irmãos, e os nossos amigos, os nossos conhecidos também têm que ser nossos amigos, porque se forem só conhecidos, não, a opinião deles não vai surtir um efeito positivo, é sempre negativo. Portanto, o que nós temos que fazer é realmente de tomar consciência do quanto controlados nós deixamos-nos, ou de quanto nós nos deixamos controlar pelos outros, porque isso é uma limitação ao nosso crescimento e à nossa própria vida. E nós temos que ter em atenção, porque a responsabilidade será sempre nossa. Depois não temos que acusar ninguém. Mas, então, a vida é fácil ou difícil? Viver nesta terra é fácil ou difícil? O que é que vocês diriam? Bem, vocês também não conhecem outra terra, não é? Então vamos pôr isto como se fosse em cidades. Viver numa cidade é fácil ou difícil? Ou num país? Por exemplo, vocês acham que na Coreia do Norte se vive? Isto é um exemplo. Vocês acham que, por exemplo, na Índia se vive? E na China vive-se? Agora pergunto, a Conceição disse que tem dias? Não. Na Coreia do Norte, de certeza que ninguém de vocês gostaria de lá estar. Porque é muito sofrimento e muita dor. Na China também muitas pessoas não gostariam de lá estar. Mas, por exemplo, se falarmos na América, já é mais assim. Mas vive-se melhor na América ou em Portugal? Essa é a questão. Acham que a América tem uma melhor cultura, um melhor desenvolvimento que Portugal, por exemplo? O Nuno Matos diz que não. Não aqui, aquilo que eu estou a dizer. Nós temos que pensar. Em Portugal vive-se melhor, há momentos menos agradáveis. Aonde? Vocês têm que responder assim. Na América vive-se melhor ou não se vive melhor do que em Portugal? Mas eu vou-vos dizer, a minha opinião é, na América não se vive melhor do que em Portugal. Na América as pessoas podem fazer tudo e mesmo as pequenas coisas, as pequenas ideias são valorizadas e consegue-se ter mais dinheiro, mas a vida lá também é cara e há uma coisa que são os valores. Os valores lá não são tão importantes e tão respeitados do que os valores cá. Nós podemos ter cá muitos corruptos, nós somos um país pequeno e de grandes costumes. Na América é um país, os Estados Unidos da América é um país grande, mas aí há, por exemplo, o facto de haver a pena de morte, o facto de se poder usar armas,
O facto das pessoas não darem valor à própria vida e conseguirem com isso criar situações de muitos homicídios, o facto das pessoas pensarem que são os melhores e que têm que estar metidos em tudo, nota-se na sociedade americana uma fragilidade humana. E é isso que é importante, uma fragilidade humana. E nota-se nisso como, por exemplo, a América, como a Rússia, não assinaram quando foi criado o TPI, o Tribunal Internacional, que pode julgar os crimes de guerra. Porque é que eles não assinaram? Como a China não assinou, como houve vários países que não assinaram. Porque é que não assinaram? Porque isso ia responsabilizá-los. E eles têm, por exemplo, na América, assinou-se os direitos humanos, e é verdade, a América foi feita com sangue nas mãos. Muito sangue. Os direitos humanos, a ONU, os direitos humanos, a Carta dos Direitos do Homem, mas nós percebemos que na América existe muito racismo. E aqui o racismo que existe é mais de pessoas que vêm para aqui do que aquelas que cá estavam. É verdade, Márcia Teodoro. Existem sempre os contras e a favores, mas devemos nós criar condições no sítio em que vivemos para que haja outras oportunidades de diversão, porque senão é só Lisboa e Porto, tem que ser também outras cidades, mas isso já depende da política dessas mesmas cidades, dos presidentes de Câmara, dos presidentes de Junta. Eles é que têm que fazer essas lutas por nós, por isso é que os elegemos. O nosso povo deveria ser mais ativo, muito mais ativo, porque o mal de haver muita corrupção em Portugal é porque o nosso povo permite de alguma forma que haja essa coisa, porque também cada um de nós, não nos podemos esquecer, somos um pouco corruptos. Por exemplo, quando estamos para arranjar emprego, se houver alguém que nos apadrinhe, nós gostamos. Se nós tivermos que ir a um concurso igual aos outros, mas se houver alguém dentro do concurso que nos possa apadrinhar, é mais natural nós passarmos do que outra pessoa que calhar tem melhor competências. E isso vê-se depois porquê? Pois na ação que as pessoas têm no dia a dia. E aí percebe-se que aquela pessoa não deveria estar integrada naquele lugar porque não tem as competências necessárias e não tem a motivação necessária para estar naquele lugar. Francisco Santos pergunta se acha que vai mudar. Os portugueses têm que mudar. Mais tarde ou mais cedo, nem que sejam os nossos netos e os nossos filhos, os nossos netos, os portugueses vão ter mesmo que mudar, porque se não mudarem, nós vamos voltar a antigamente, quando os nossos bisavós, os nossos avós tinham que dividir as sardinhas e quando havia fome cá em Portugal. Ou então vai tudo fugir para o estrangeiro, mas no estrangeiro também há uma inversão. A ver se eu me sei explicar, eu sei entender para mim, mas explicava-se. Existe neste momento uma inversão, com este novo ciclo que se abriu na Terra, existe uma inversão. Muitos países que estavam bem vão ficar um pouco mal, e aqueles que estavam mal vão ficar um pouco bem. Vai acontecer isso para que assim os povos possam ter as mesmas possibilidades evolutivas uns e outros, e não só uns. Não, nós ainda hoje vimos que há uma espécie de escravatura, não como a escravatura ir frescando os pretos à África e depois vendendo-os, Portugal fez isso, infelizmente, vendendo-nos para outros lugares, mas temos uma escravatura que nós fazemos aos outros de diversas formas e nós devemos ter muita atenção a isso. E é aí que nós não regredimos, sim, nós paramos no tempo, é diferente. Nós não vamos desaprender, só se tivermos uma doença mental, como por exemplo uma demência ou Alzheimer, mas mesmo assim nós não desaprendemos, aquilo que aprendemos fica sempre. Podemos é não sair do mesmo degrau,
do mesmo patamar em que nos encontramos. Isso é diferente. E há muita gente que vive muitos anos naquele patamar e quando poderia ter passado para o patamar seguinte e depois para o patamar seguinte e ainda para o patamar seguinte. Por isso é que depois muitas vezes não se fica lá muito tempo, vem-se rapidamente, que é para acompanhar o processo evolutivo individual e coletivo. É que temos que ter em atenção isso mesmo. Estranhamente, que saibamos nós lidar com todas as situações que enfrentamos no nosso dia-a-dia. Que saibamos nós ter mais calma, mais serenidade, mais tranquilidade. Que saibamos nós, de alguma forma, observar, escutar e às vezes nos silenciarmos em pontos críticos, mas exprimirmos sempre o nosso contentamento e o nosso descontentamento em qualquer situação. Que não tenhamos medo. Que o medo não nos assista nessas horas. Que nós possamos despertar a nossa coragem. Que nós possamos despertar o nosso verdadeiro eu para conseguirmos viver. Que saibamos não nos iludirmos com as coisas nem nos influenciarmos com outras coisas. Que saibamos sermos nós próprios. Nós somos o que somos e temos que viver a vida conforme aquilo que somos. E que saibamos aprender a cada dia de nossa vida para podermos usufruir da felicidade, da igualdade e, sobretudo, para podermos usufruir da paz e do bem-estar e podermos criar com a nossa própria força e coletivamente o sentido da responsabilidade e da fraternidade. Que todos aqueles que de alguma forma ao passarem pela Terra não conseguiram atingir os seus objetivos, que os seres espirituais os envolvam em grande luz e em grande esclarecimento, uma grande energia os leva à pátria espiritual, onde poderão tomar consciência das suas vidas passadas, da sua vida anterior e, sobretudo, programar a sua vida nascendo de novo. Que todos aqueles que estiverem no hospital possam também refletir sobre o facto de porque estão no hospital e todos aqueles que estiverem doentes possam refletir no facto de porque é que estão doentes. Porque ao refletirem, as energias todas vão convergir para essa reflexão e dão um novo entendimento e uma nova esperança ao próprio sofrimento e a pessoa acaba por criar o seu próprio milagre utilizando essas energias e a força energética dos nossos queridos amigos espirituais. Que as crianças que estão perdidas e que não têm consciência muitas vezes que estão perdidas ou que são postas ao abandono e que muitas vezes têm de passar por isso, que elas sejam sempre tocadas e que haja sempre uma brecha aberta para que outros seres humanos possam verificar a situação e possam atuar em conformidade, sem julgamentos, sem revoltas, sem qualquer tipo de ferimento. Todos sabemos que o livre-arbítrio existe, que a lei da causa e do efeito existe, que ela atua independentemente da nossa vontade, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. Então, que aqueles que têm nas suas mãos a vida dos outros, que possam ser tocados em seu coração e sua mente e ser chamados à razão, a fim de poderem fazer as modificações necessárias num povo, numa sociedade e no indivíduo. Que o egoísmo, a ganância e às vezes o ódio não prevaleçam nunca, nem que seja só instantaneamente, sobre o bem. Que as forças todas se unem para que o bem possa ser mais facilmente vivenciado e experienciado e assim cada um de nós possamos atingir o nosso objetivo na vida presente, tendo em conta as nossas limitações, tendo em conta as nossas forças. Que saibamos sempre orar
Orar no sentido de construir, de modificar, de transformar. Que saibamos respeitar a velocidade com que cada um vive a sua própria vida, porque ninguém vive a vida à mesma velocidade. E que saibamos, de uma forma assertiva, estar sempre disponíveis para nos escutarmos, para nos ouvirmos corretamente, para assim termos uma maior força para nos ajudarmos e para ajudar todos aqueles que estão em nosso redor. Amigos espirituais, que as nossas palavras se transformem na energia necessária e que o próprio universo, ao espaço espiritual, envie essa energia para tocar os corações, as mentes, a essência, a vida e o corpo de cada homem, de cada mulher e de cada criança que habita este planeta Terra. Eu creio e não tenho dúvidas, e nós queremos e não temos dúvidas que assim é e será sempre. O nosso amor e a nossa gratidão. Não se esqueçam de pedir então pela Carla Moi, que ela vai ser operada amanhã às 23 horas aproximadamente. Está bem? Enquanto estamos no direto, mandem aí umas forças para ela, está bem? Porque ela vai ser operada amanhã. Para que tudo corra bem, ponham-na nas vossas orações, ok? Pode ser? Eu não me esqueço. E pronto, voltarei na quinta-feira para estar um pouco mais convosco. Foi um prazer hoje estar convosco. Parece que não foi nada, mas foi tudo. E espero que vocês sejam felizes então. Quarta e quinta-feira. Que tudo vos corra bem. Quarta e quinta-feira. Encontramos na quinta e depois eu desejo o resto de felicidade para o resto da semana, ok? Então até quinta-feira, amor e gratidão, que a cada um de vós seja concedido o que lhes for devido e que reine a paz em cada canto, em cada lugar, a compreensão e em cada sítio e em cada pessoa possa haver uma estrela a brilhar. Bem-aja a todos, até quinta-feira. Amor e gratidão para todos.